Mensagem do céu. Queridos, vamos tentar, vai? Vamos tentar aí para o curso de judeus messiânicos. Eu estou aqui, ao mesmo tempo, lutando ao lado da minha irmã, que olha, eu vou falar um negócio para vocês. A luta não para, queridos. Nós não podemos parar de lutar. Nós não podemos parar de lutar. Mas a luta também não para. Que o Eterno fortaleça os braços das pessoas que têm se dedicado por vidas, viu, queridos? Vamos lá, judeus messiânicos. Entramos no capítulo 12, não é? E olha só, queridos, nós vamos falar agora, versículo 1 em diante. Portanto, tendo nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos parar aí. Quem é a testemunha que ele está falando? Nós estamos falando dos malachim, estamos falando dos shedim, né, dos anjos, dos demônios, né? Nós estamos falando dos poderes do céu, estamos falando do eterno, estamos falando... Não, queridos, não. Ele narra anteriormente quem é essa nuvem de testemunhas. A nuvem de testemunhas é aquela que ele coloca, aquelas pessoas que foram cerradas pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos com peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, todos que obtiveram bom testemunho por causa da sua emuná, não é? Eles não foram, na verdade, aperfeiçoados sem as nossas vidas, ou seja, esses são a nuvem de testemunha que nós temos. Eles são uma testemunha para nossas vidas. Eles são uma nuvem, queridos. Olha só, vamos lá. Vamos ter o entendimento de o que é que o autor de Judeus Messiânicos está dizendo. Se coloque agora no meio de um campo, esteja no meio de um campo, ou esteja no meio de um lugar, aonde quer que você esteja, ao ar livre. Então você vai ver nuvens, tudo bem? Você tem essas nuvens. Essas nuvens são testemunhas. São as testemunhas de tudo isso. E nós vemos elas, nós estamos vendo a nuvem de testemunhas. Muitas pessoas me perguntam, quando tem entendimento desse texto, se as pessoas que estão lá, diante do trono, diante da Hashem, se elas sabem o que está acontecendo aqui na terra. Queridos, eu tenho de confiar que elas sabem. Por que eu tenho de confiar que elas sabem? Porque o Eterno deixou para a gente risgá-los, e lá nós vamos ver um texto onde as pessoas embaixo do trono estão dizendo ao Eterno assim: ó Eterno, até quando tu não julgas essas pessoas que nos mataram, que mataram a tantos? E o Eterno dá roupas brancas para elas. Como é que elas sabiam que não havia julgamento sobre essas pessoas, se elas não têm contato com o que acontece aqui na terra? Então eu tenho de ter entendimento que a consciência pós-morte, a consciência de quem passou daqui, e outra coisa, nem todos que passaram daqui morreram, não é? Nós vamos ver o caso de Enoque, ele não morreu, ele foi transladado. Outra coisa, queridos, o fato de nós não sabermos outros que foram transladados, não quer dizer que outros não tenham sido transladados, porque não foi narrado, queridos. Eu sei que Enoque andou com o Eterno e ele foi transladado, mas eu também eu não compreendo como nós podemos dizer que isso aconteceu somente com Enoque. Como é que eu sei quem são os 24 anciões que estão lá, diante do trono de Hashem? E esses anciões, eles têm as suas coroas, eles colocam... Quem são esses anciões? Enoque pode ser um deles? Eu não sei, queridos, tudo é especulação. Aquilo que não nos foi revelado, nós não sabemos. Não sabemos quem são esses 24 anciões com coroas lá. Você sabe? Eu não sei. Ah, não. Aquele lá são os 12 patriarcas e são os 12 talmidinhos, 12 apóstolos. Ué, mas o Yohanan, João, não estava lá também? Como é que ele podia estar?
simultaneamente, com ele no futuro, com ele no presente, se é possível, mas dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, vai ver que no céu tem outras regras, não é? Mas, queridos, nós não temos a menor noção quem são esses 24 anciões lá. O fato de ter havido o arrebatamento de Enoch não quer dizer que outras pessoas também não passaram pela morte. Não é? Não quer dizer que outras não passaram pela morte. Eu sei que ao homem está determinado morrer, não é? E ressurgir. Eu sei que o caso de Moshe é impossível Moisés estar morto e falar com Yeshua, porque Yeshua não falaria com o morto. Eu tenho certeza disso. Ele não transgrediria a Torá. Eu sei que Elias está vivo, mas se ele realmente é uma das duas testemunhas, e eu creio piamente, porque as duas testemunhas, uma tem poder de fechar os céus para que não chova, e essas são características de Eliarro, do profeta Elias, e o outro tem poder sobre pragas, e essa é uma característica de Moshe e Moisés. E os dons e a vocação nós estudamos que são irrevogáveis. Os dons e a vocação, a pessoa, ela tem aqui, irrevogável é para toda a eternidade. O que você hoje faz, existem características e dons que foram dados a você, acredite que você está sendo treinado para o mundo vindouro. Suas características, céu, então eu vou ser costureira no mundo vindouro. Queridos, eu sei que nós vamos ter, eu vou ser no mundo vindouro, metalúrgico, eu vou ser médico no mundo vindouro, né? Médico não vai precisar, vai ter árvore da vida, mas você pode distribuir as folhas, olha só, os frutos, não é? Não sei, amados, mas nossas características neste Olam, elas são características claras de coisas que nós vamos enfrentar no mundo vindouro. Eu tenho certeza disso, porque os dons e as vocações são irrevogáveis. O Senhor nos deu aqui, mas nós levamos ela por toda a eternidade. A maior prova disso é o fato de termos tido esse contexto de vir essas profecias sobre encerrar os céus e também sobre trazer as pragas e resgá-los. Tá bom? Então tenha isso na sua mente, no seu coração. O Eterno, Ele está à frente das nossas vidas, e o céu para nós é um grande mistério. Mas essa nuvem, ela tem de ser vista, essa nuvem, essa grande nuvem de testemunhas, elas são testemunhas para a minha vida e para a sua vida, quando nós achamos que estamos passando além do que dá para suportar, nós estamos passando acima das coisas que dá para a gente ver, não é? Nós olhamos para essa nuvem de testemunhas e nós devemos ficar envergonhados. Nós temos de nos desembaraçar do peso do pecado. Então vamos lá. O que é essa palavra? O que ela traz para nós? Imagina que você está caminhando, não é na altura do pezinho, tá, queridos? Não deixe você pensar que é na altura do pezinho. Dependendo do grau da coisa que nós nos envolvemos na nossa vida, na vida anterior ao nosso novo nascimento, imagina um lugar que está cheio de uma lã. Imagina uma lã, alguns que dá a altura do tornozelo, alguns que dá a altura do joelho, mas é lã, tudo é lã. Vamos supor que você está, uma linha, a lã ainda é mais fácil, né, de desembaraçar. Uma linha é tipo de pipa, tá bom? Não com cerol, tá? Mas aí você tem até a altura do peito, vamos supor, não é? Então o que acontece? Nós temos de nos desembaraçar disso, dessas coisas passadas. Queridos, à medida que você traz as coisas passadas sobre a sua vida, você aumenta o tamanho da linha no seu ambiente. Isso se torna um peso. O que acontece com você? Quando você vive do passado, você vai
subindo o tamanho da linha, não é? Você precisa se desembaraçar desse peso, não é? E à medida que você despreza essas lutas vividas, as coisas que você passou anteriormente, à medida que essa linha vai descendo de tamanho. Olha só, vamos supor, você já passou por cima de alguma situação que a criança puxou a linha e você teve que passar por cima da linha? Você não embaraça o pé naquilo, porque está embaixo da altura dos teus pés. Mas à medida que essa quantidade de linha começa a subir, começa a ficar perigoso caminhar. Porque você, imagina, se até um cardaço você tropeça, não é? Então, queridos, quem é que faz com que nós tropecemos? Somos nós. Essa vida, o que nos assedia, as coisas, o pecado que vem sobre as nossas vidas, querendo nos envolver, querendo nos enredar, queridos, põe embaixo dos pés e pisa sobre aquilo. Pisa. Nós temos de nos desembaraçar, colocar esse peso do pecado embaixo dos nossos pés e tenazmente, porque assim, quando você coloca a linha toda para baixo, não ficam algumas que ficam para cima? Não fica umas que ficam uma ondinha na sua frente? Não é? Se você, vamos supor que você pegou uma grande quantidade de linha e você abaixou ela no chão, não fica umas que a ondinha tá para o alto? Toma cuidado com aquilo. Vai lá e pisa. Pisa naquilo. Amados, o nosso pecado, a nossa vida passada, outra coisa, queridos. Lembre-se de uma coisa importantíssima, né? Meninos no entendimento vão lá e pedem perdão para o Senhor. Está escrito, se nós nos arrependermos e pedirmos perdão, o Senhor nos perdoa. Meninos no entendimento pedem perdão, se sentem limpos, lavados, fazem lá, né, uma techubá naquela área, tudo mais, levantam, gloriosos, não é? Curados, restaurados. Aí o que acontece? Daqui a pouco vem o acusador, né? O nome diabo, não é? Diabo é aquele que acusa. Vem o acusador lá e começa a falar na tua cabeça: mas você pecou, hein? Olha, o Senhor não te perdoou. Queridos, a gente confia no diabo, confia no acusador e não confia na bondade de Hashem, que disse que lançaria nossos pecados. Assim como o Oriente é distante do Ocidente, ele afastou os nossos pecados de nós. Então, amados, a questão não é o Senhor nos perdoar. A questão é você e eu nos sentirmos perdoados. Entende? Aí acontece algum dissabor, algum problema na nossa vida, você na hora vira e fala: olha, como é que, vamos dizer, isso aqui está acontecendo porque a mão do Senhor está pesando sobre a minha vida, por causa do que eu pequei, do que eu fiz. Queridos, tem coisas, claro, não é? Você deu um cheque sem fundo, aí vai ter um resultado do que você fez. Não é? Vai ser reapresentado 2 vezes lá, ou o que quer que seja, você vai ter um resultado. Mas quando você, mesmo que você tenha errado, falhado, não é? Ninguém que nasceu de novo vai dar um cheque sem fundo para alguém, não é? Mas mesmo que você tenha errado, falhado, você ainda assim pode contar com o Eterno nos teus erros, nas tuas transgressões. O problema nosso, queridos, é confiar demais no diabo. Nós confiamos demais no acusador. Então a pessoa se levanta ali, era para ela estar livre das linhas embaraçosas, não é? Não, mas o que ela faz? Ela não consegue confiar no Senhor. Ela não consegue confiar que o Senhor perdoou. Ela vive como um menino no entendimento, ela vive pelos seus sentimentos. Queridos, o Senhor falou que perdoou, pronto, acabou, queridos. Não adianta você chegar para Ele de novo, pedir perdão de novo, não é? Ah, não, vou pedir perdão de novo pelo mesmo pecado. O Senhor vai falar para você: mas você está tomando meu tempo, eu não sei do que você está falando. Porque Ele esquece. Quem não esquece é você. E isso é teimosia da nossa parte. Você teve um arrependimento, Céu, mas você não sabe o que eu fiz. Então o sacrifício de Mashiach não é poderoso sobre a sua vida? Não é poderoso? Não é? Eu ouvi um relato
Billy Graham, eu não sei o que aconteceu, mas parece que na época Marilyn Monroe, ele foi na cidade onde a Marilyn Monroe morava, não é? E ele sentiu da parte do Eterno fortemente que ele deveria conversar com ela, e ele pediu para os assessores dela marcar um encontro entre eles, porque ele tinha uma palavra do Senhor para ela. E ela disse que ela estava com uma agenda muito pesada, muito complicada naquele momento, que ela se julgava realmente honrada pelo convite do Billy Graham, mas que ela estaria, no mês seguinte, ela estaria disponível, ela estaria em condições de conversar com ele. No mês seguinte ela estava morta, queridos. No mês seguinte ela estava morta. Na flor da idade, no auge da carreira, um símbolo mundial. No mês seguinte ela estava morta. As oportunidades de Hashem para nossas vidas, queridos, elas não devem ser perdidas, elas não devem ser colocadas de lado, queridos. Hoje o Eterno fala com você, Ruach HaKodesh, trata no seu espírito, o Espírito do Sagrado, o Espírito do Santo, ele vem e fala com você. Que você confie no que o Eterno diz e pare de confiar no que o adversário, no que o acusador das nossas almas está falando na sua cabeça. Compete a você lidar com isso. Se você não consegue confiar que o Eterno te perdoou, não é? Como que você vai caminhar desembaraçadamente? É claro, vai e não erre mais, não peque mais, não faça as coisas anteriores, não viva na prática do pecado. E o que ocorre? O pecado vem tenazmente nos assediar, mas olha o que as Escrituras trazem para nós nessa carta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Queridos, é correr em cima da linha. A linha tem de estar embaixo do teu pé. Queridos, nós precisamos compreender que o peso do pecado está abaixo de nós. O Eterno não colocou esse peso de pecado sobre a sua vida. Mas se você se envolver com o pecado, você vai ter um grande peso para carregar, porque aquele pecado, lembre-se do novelo lá, do emaranhado, ele está engrunhado com tudo que você fez. Quando você voltar, por isso que fala que o cão voltou ao vômito, aquilo que já saiu de você, você volta a ingerir de novo, queridos. Aí você, tudo aquilo que você já foi perdoado, que você se enrola novamente. Porque os nossos pecados, eles estão entrelaçados. Pelo amor do Todo-Poderoso, não é? Que você possa se desembaraçar. Céu, mas eu tinha um problema sério com álcool. Eu tinha um problema sério com psicotrópico. Eu tinha um problema sério com drogas. Eu tinha um problema sério com a promiscuidade sexual, com a pornografia. Eu tinha um problema sério com mentira, Céu. Céu, eu tinha um problema sério com orgulho. Eu tinha um problema sério com a inveja. Queridos, então você já sabe o nome da linha que você tem embaixo do seu pé. Não se embarace nela. Você vê sinais, queridos, aquilo está te dando sinais. Lembre-se que quando você amassou esse mal embaixo dos teus pés, onde você foi sepultado pelas águas da imersão, você lembre que sempre algum nozinho fica para o alto. E você tende a baixá-lo. Você tem que pisar com teus pés essa linha. Essa linha ela está compactada embaixo de você. Se você deixa ela subir, meu querido, minha querida, você vai se enrolar de tal maneira que só o Senhor para te resgatar desses laços. Poderes de morte eles representam na nossa vida. E nós temos de correr com perseverança sobre isso. Amados, ninguém vai esquecer o que viveu, o que passou. Nós não temos amnésia, não é? Apesar que muita coisa mesmo na minha vida, o Senhor me agraciou, principalmente na área de violência. Eu estou falando a verdade para vocês. O Eterno me limpou de memórias que me traziam muita dor. Então, queridos, eu
gostaria muito que todos nós pudéssemos colocar os nossos pecados embaixo dos nossos pés e correr sobre ele. Que ele não nos enrole de novo. Lembre-se, desembarace-se desse peso de pecado que tenazmente nos assedia. Tira esses laços, queridos, da sua vida. Deixa embaixo dos teus pés. E aí nós vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa confiança. Ele não somente nos deu a fé, mas ele consumou, morrendo por nós. Ele teve um ato. Eu já falei isso para vocês, não é? Jó, ele não falava assim, olha, eu penso que o meu Redentor vive. Eu imagino que o meu Redentor vive. Eu tenho esperança que o meu Redentor vive. Não, eu sei que o meu Redentor vive. Querido, se você não souber com propriedade sobre a essência da tua salvação, qualquer vento poderá remover você da presença de Hashem. Tá bom? Temos de olhar firmemente para o autor e consumador da nossa emuná, como quem nós víssemos o que é invisível, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o madeiro, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha que ele sofreu, e hoje ele foi elevado a estar assentado à destra do trono de Hashem. Yeshua, o texto fica tão curtinho, parece que Yeshua não sofreu profundamente, não ficou angustiado, não quase morreu no Getsemane, né? No Getsemane, como se ele não tivesse atravessado as situações que os mortais atravessam. Mas Yeshua sofreu muito, queridos, para obedecer a Hashem. Lembrando você que Yeshua, queridos, não sabia quem ele era. A primeira pessoa que teve que se aceitar para nos dar exemplo foi Mashiach como homem, tendo a revelação de quem ele era. E como é importante para mim e para você termos a revelação de quem nós somos. Eu tenho tratado isso com vocês no curso, tratei aí no curso que nós encerramos de Treiassar. Yeshua não sabia quem ele era. Ele crescia em graça e conhecimento. E um dia, quando disseram a ele, Aruach, possivelmente falou a ele, olha, tu és filho de Hashem e tu tens esse trabalho tremendo para fazer pela humanidade, e Yeshua teve que aceitar também aquilo que estava proposto para ele realizar. Hoje nós aceitamos Yeshua, mas ele mesmo teve de se aceitar. Teve de aceitar como homem, racionalmente, todas as coisas que ele tinha para sofrer. E nós, queridos, não temos noção quem somos. Não temos noção do que é para ser feito. Não temos noção daquilo que o Eterno nos chamou para fazer. Muitas vezes vivemos errantes e muitas vezes edificando até o reino das trevas, enriquecendo ímpios. Essa é a grande verdade, não é? Vamos lá, versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Eu vou ler esse texto, queridos, na linguagem de hoje, porque é um texto tão complexo de entendimento. Pensem no sofrimento de Yeshua e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem e nem desistam. Queridos, não é simples enfrentar o ódio. Eu não sei você, mas na minha vida isso é algo que causa um prejuízo imenso no meu coração, não é? Enfrentar o ódio, principalmente, queridos, o ódio que tem vindo sobre toda a terra, um ódio gratuito, um ódio onde pessoas que nem se conhecem podem desejar um mal tão intenso sobre outras vidas. E nós estamos atravessando isso nesse dia, 14/10/2021. Não é? Pessoas têm odiado outras pessoas sem motivo nenhum, pelo direito que essas pessoas têm, não é? Sobre a sua própria vida, sobre seus próprios corpos. Que o Eterno possa falar ao seu coração a perseverança que Mashiach teve, o sofrimento e a paciência que ele teve
de pessoas que iam ouvi-lo, queridos, com um único propósito, de pegá-lo numa contradição, de vê-lo falando contra alguma coisa que para eles era... Imagina, queridos, é aquela história do Jorge Amado, né? Ser sabatinado por um livro dele e ser reprovado na interpretação. As pessoas, elas querem mudar o que o autor da vida desejou fazer e que entende que é correto ser feito sobre a humanidade. Mas Mashiach virá, queridos. Mashiach voltará para o seu povo. E eu e você precisamos compreender essa nuvem de testemunhas que sofreram. E eu já falei para vocês, né? Um adágio verdadeiro que diz que o Eterno, ele tem um único filho que não pecou e nenhum que não sofreu. Que você seja fortalecido no seu sofrimento. E mais uma vez eu declaro, o choro, o pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que o Eterno fale ao seu coração, ao seu espírito, e você seja fortalecido e fortalecida em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Porque o Eterno tem cuidado de nós. Tá bom, queridos? Guarde o Senhor o seu coração. Tenha bom ânimo. Espera, pois, pelo Senhor. O mundo anda completamente desanimado. Não seja assim conosco, queridos. Nós não somos como esse mundo. E o Eterno não vai nos tratar como as pessoas desse mundo. Que nós nos desembaracemos desse pecado, desse passado, dessas coisas que nos fizeram tão mal. E que nós possamos correr, queridos, sem desanimar, aquilo que foi dado para a gente. Uma corrida que tem, essa corrida ela tem marcadores, queridos. Ela tem marcadores se nós já estamos chegando no final. Que o Eterno fale ao seu espírito, nós sejamos fortalecidos em unidade, sabendo que nossos irmãos, queridos, espalhados por toda a terra, todos eles, estão atravessando lutas, como eu e você hoje. Seja fortalecido em Hashem, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. As pessoas imaginam que a nuvem de testemunha estava ao nosso redor, né? A maior parte das pessoas, quando lê esse texto, não percebem que não são as nuvens que são testemunhas. Aquelas pessoas são testemunhas para a gente, né? Eu olho uma nuvem e a nuvem é que me testifica, né? E então o testemunho são deles. Eu que tenho que fazer... outro dia lá, eu não sei, eu estava ouvindo uma mensagem e aí a pessoa falava assim, olha... a narrativa da pessoa era mais ou menos assim, olha, eu cheguei lá no céu e aí eu conversei com o primeiro que eu vi, a pessoa, e aí, o que aconteceu com você? Eu fui incendiado lá pelo Nero, né? Na época que estava tendo a perseguição aos judeus messiânicos ali em Roma. Tá bom, foi pro outro, né? Falou, e aí, o que aconteceu com você? Aí chegou pro outro falou assim, aconteceu que eu estava em Jerusalém, e aí me pegaram lá, eu e minha família, e colocaram numa arena para os leões virem sobre nós, né? Aí ele pegou e saiu de lá e falou, ai meu pai, a coisa aqui tá difícil. Pegou e foi lá, outro perguntou, e aí? E você? O que aconteceu com você? Como é que você chegou aqui? Eu estava lá anunciando as boas novas, não é? Quando de repente eu era um dos 12 que o Senhor Yeshua tinha chamado, e aí de repente me pegaram lá, eu não estava fazendo nada, mas foram e me mataram a espada, né? Era Yaakov, né? Tiago. E aí o homem abaixou a cabeça e os três perguntaram para ele, e aí, o que aconteceu com você? E aí o sonho acabou, era um sonho, a pessoa estava narrando um sonho, né? Que tinha sonhado com isso. E aí a pessoa, quando perguntou, e aí, o que aconteceu com você? Queridos, nós somos sofredores do nada. Nós somos sofredores do nada, queridos. Nós somos a geração mais fraca e impotente. Conseguiram tirar toda a energia que existe das nossas vidas. Nós somos sofredores do nada. Nós somos sofredores psicológicos, queridos. Quando a gente chega lá perante os outros que passaram essa... Eu não tô com a doutrina do sofrimento, entenda isso. Mas eu gostaria muito de trazer a vocês o quanto nós temos sido poupados na nossa geração.
trouxeram tanta facilidade para nós, tantas facilidades, que nós tudo é pesado para a gente. Tudo é pesado. Nós não temos que semear, colher, e aí nós temos muito tempo para nos ocupar com nada. Não é? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Eu peço que o Senhor possa fortalecer os abatidos, os cansados, os desfalecidos pelo meio do caminho. Nós temos muito que fazer, temos muito que trabalhar, há muitas vidas para serem resgatadas. Que o Senhor venha sobre nós, em nome de Yeshua, e que nós possamos ter forças, Pai. Dá-nos forças mesmo em meio à dor, de não desistir, de não voltarmos atrás. Nós não podemos parar, Pai. Nós não podemos. O Senhor trabalha até agora e nós temos de trabalhar também. Ajuda-nos, dá-nos forças e também para cuidar da nossa própria limitação dentro daquilo que o Senhor sabe que nós precisamos e dependemos de Ti. Fica conosco, Hashem. É o que eu te suplico, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.